Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo sobre Sousou no Frieren, e dessa vez para continuar a leitura do mangá. Mas se você não é aqui do canal e chegou nesse vídeo, saiba que esse é meu segundo vídeo falando sobre o mangá. Então eu vou deixar aqui na descrição, no card no final do vídeo, no izinho, em todos os lugares, o primeiro capítulo que eu narrei, certo? Porque eu não narrei os capítulos que foram adaptados pelo anime. Eu tô narrando somente o que vem após a primeira temporada. Beleza? Então se você quiser, é só clicar aqui que você vai pro primeiro vídeo. E agora, vamos para a história. Então galera, após o evento do capítulo passado, que foi aquele lá do cristal de selamento mágico, eles continuaram indo para o norte, e aí eles chegaram em algum lugar para acampar e tudo mais. E logo no início do capítulo, mostra que a Frieren e a Fern estavam tomando banho, né, aqueles banhos daquela época, né, meio que vestidos, e aí mostra o como que a Fern tem apreço e apego àqueles itens que ela ganhou de presente, tanto do Stark, aquela pulseirinha que ele deu pra ela no aniversário dela, como pela aquela presilha do cabelo dela que a Frieren deu, como também pelo cajado que o Reiter deu. Né, e mostra o cuidado que ela tem, e aí a Fern fala inclusive pra Frieren que ela já perdeu tudo na vida, né? O vilarejo dela foi destruído pela guerra, todas as pessoas que ela amava acabaram morrendo, então aquelas coisas pra ela são os tesouros da vida dela. E é por isso que ela trata aquilo tão bem. E aí, quando elas estavam lá conversando no banho, aparece um cara. Tipo assim, aparece um cara no banho delas. E esse cara é quem? O desavisado do Stark, que aparece lá de besta, olha pras duas e chega a Fern e só fala: pervertido. E ele fica todo triste, né? Aí depois mostra ele todo chateado lá no canto, falando: poxa, eu não sabia que vocês estavam tomando banho. E assim, definitivamente, o diálogo não é o forte desse grupo, né? As meninas vão tomar banho num lugar meio comum, não avisa pro coitado. E aí ele fica todo triste porque, né? Não queria ter feito isso, ficou com forma de pervertido à toa. E aí eles vão seguindo a jornada deles. E a Frieren percebe até que o clima estava meio estranho depois do que aconteceu. E ela até diz: nossa, o clima ficou estranho, né? Aí eu fiquei: nossa, parabéns, Frieren. Finalmente tá percebendo, né? Que ela realmente não percebe nada. Agora ela tá percebendo. Aí ela falou assim, ela completou: eu acho que você e a Fern não combinam. Porra, Frieren, tava indo tão bem, cara. O Sain foi mais esperto, já fala: quero que vocês namorem logo. Porra, não combina, Frieren. Tá na cara que os outros já estão meio que... né? Mas enfim, ela até se questiona naquele momento se foi uma boa pro Stark ter vindo. Que ela fala assim: poxa, eu meio que trouxe você à força. E ela fica meio se questionando se ele tá feliz naquele grupo. E enquanto a Frieren pensa isso, eles vão andando e acham uma pousada no meio do nada. E aí eles resolvem entrar nessa pousada, né, pra poder ter uma noite mais confortável. E quando eles entram lá, eles encontram o Wirbel. Vocês vão lembrar daquele cara que fez o teste de mago de primeira classe com eles, né? Acho que sim. Então eles encontram o Wirbel e aqueles dois caras que sempre estavam com ele, que ele ficava carregando no teste, aqueles dois inúteis, né? Que é aquela garota e aquele outro cara também inexpressivo que ninguém liga pra ele. E aí o Wirbel vê a Frieren e o grupo dela, até cumprimenta a Frieren, mas já vai falar direto com o Stark, porque vocês vão lembrar também que o Stark fez uma missão junto com o Wirbel durante o teste de mago de primeira classe. Vocês vão lembrar que o Wirbel chamou ele, né? Aí eles foram matar o monstro lá, e o Wirbel gostou muito do Stark e percebeu que ele é um guerreiro, uma vanguarda muito poderosa. E nesse momento, o Wirbel fala uma coisa que é uma das coisas mais importantes desse capítulo. Provavelmente a coisa mais importante desse capítulo, e que eu acho que vai ser muito importante no futuro da obra. Porque o Wirbel diz que lá no extremo norte, né, que era onde estava o castelo do Rei Demônio, tá tendo uma guerra muito intensa. A guerra tá... assim, os demônios, ele diz que estão em fúria e estão massacrando a vanguarda deles lá. Ou seja, os demônios estão guerreando contra o exército humano de novo, muito parecido com o que acontecia na época do Rei Demônio. E eles, inclusive, estão ganhando território. O que me faz pensar numa coisa. Veja bem, se o exército dos demônios estão atacando os humanos e ganhando território, quer dizer que tem um novo líder. E eu tô pensando isso, será que tem um novo Rei Demônio ou alguém aspirando para Rei Demônio? Porque assim, para um exército conseguir lutar contra outro exército e ganhar território, ora, ele tem que ter alguma liderança, tem que ter alguma coordenação, né? Ninguém sabe ainda quem é, mas eu tenho
teoria, essa hipótese de que tem um novo rei demônio. E inclusive quando a Frieren fala que a Ferne pode marcar o nome da história, será que ela vai matar um novo rei demônio ou o substituto dele? Eu não sei exatamente o que tem que ter para ser considerado o rei demônio, se é só ser o mais forte ou o comandante, eu não sei exatamente, mas isso é até bem interessante e eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui no comentário. E o Wirbel ainda disse que tá com muita pressa e que ficará com aqueles olhos inúteis só até chegar na cidade portuária, porque aí ele vai pegar um navio pra ir mais rápido pra chegar logo lá no extremo norte. E aí aquela menina, aquela meio inútil lá, que é amiga dele, resolve dar uma zoada no Wirbel e fala assim, mas ele fica todo sem graça porque ele passa mal quando tá em navio, né? E ele não gosta muito disso. E aí chega o Stark, pô cara, você é um cara de meia idade já, né? Pô, você ainda tem essa? Aí o Wirbel fala, qual é, cara? Acabei de passar dos meus 20 aí, porcaria nenhuma, né? Eu nem sou um cara de meia idade. Aí chega o Stark, eu conheci o Sain, um cara chamado Sain, que falava a mesma coisa e ele era um homem de meia idade. Eu não sei que os japoneses têm contra um homem de meia idade, me sinto até meio ofendido. Mas tudo bem. E nesse momento, o Wirbel volta pra seriedade e diz o seguinte pro Stark. Cara, você pensou na proposta que eu te fiz? E aí a Frieren e a Ferne não entendem nada e fala, proposta? Como assim? E aí o Wirbel diz, ele repete que a guerra no norte, no extremo norte, está indo muito mal e que a vanguarda dos humanos está sendo esmagada, né? E está faltando recurso. Então ele está querendo convocar o Stark para ajudar eles na guerra no extremo norte, pelo menos por um tempo. Ele fala, cara, vem comigo, me ajuda, vamos lá combater os demônios, fazer essa vanguarda somente até eu estabilizar. Né? A galera lá vai estabilizar a vanguarda, vamos chamar mais gente, vamos alocar melhor os recursos, mas agora a situação é crítica, nós precisamos de uma vanguarda, vai lá com a gente. Só que o Stark logo de cara diz que ele não vai, né? Que ele já é a vanguarda do grupo da Frieren. Só que o Wirbel diz, cara, eu não desisto tão fácil, eu vou tentar te persuadir. E aí ele chega pra Frieren e fala o seguinte, Frieren, você me empresta o Stark por um tempo? Eu vou persuadir ele. E aí a Frieren vai lá e fala, tá, pode levar. E a Ferne, você vê que ela não gosta, né? Ela fica meio tipo, pô, Frieren, mas assim, e se ele conseguir persuadir o Stark? E aí a Frieren olha bem o Stark lá, que tava com o grupo agora do Wirbel, bebendo, rindo, conversando, e ela vê que o Stark estava se divertindo. Então ela começa a pensar de novo que ela trouxe ele meio que forçadamente. Né? Ela ficou insistindo pra ele ir com ele. Você lembra de como que ela recrutou ele? Eles insistiram, fala, vamos lá com a gente, amanhã vamos estar te esperando aqui. Então eles fizeram uma força pra levar o Stark. E aí ela fica se questionando se o grupo dela é o melhor pro Stark, se não é melhor realmente ele ir com o Wirbel. Talvez ele seja mais feliz. Será que ele se encaixa nesse grupo? Será que esse grupo não tá sendo muito cruel com ele? É mais ou menos isso que ela fala e que ela pensa. E é por isso que ela deixou o Stark ir, que, né, tem que ser uma opinião dele, tem que ser a opção dele. Ele já tá há uns 2 anos com a Frieren e com a Ferne. Então, tem que ser uma coisa agora genuína, né? Então, ele vai lá e fala com o Wirbel por um bom tempo e depois o mangá corta e mostra o Stark no lado de fora, já muito pensativo, né? E aí já dá um certo medo em quem é fã do Stark, né? Porra. Aí, e a Ferne também, ela não aguenta de curiosidade, ela fala, caramba, o que ele tá pensando, né? Ele tá quieto lá do lado de fora, e ela vai lá falar com ele. E quando ela chega pra falar com ele, ela fala assim, Stark, e antes que ela possa perguntar qualquer coisa, ele já fala, eu não vou com eles, eu vou continuar no grupo, se é isso que você quer saber. E com essa afirmação incisiva do Stark, a Ferne fica surpresa e muito feliz. E aí o Stark fala uma coisa muito legal, ele fala umas coisas muito bacanas, e é aqui que ele brilha muito. Porque ele fala o seguinte, Ferne, por que você acha que eu tô nesse grupo? E aí a Ferne fica meio com cara de dúvida, e ele fala o seguinte, quando vocês me encontraram, cara, eu tava no fundo do poço. Eu tava à beira do precipício e do desespero, eu não tinha mais esperança. Então o Stark começa a falar, né, da situação de como ele tava, porque naquela vila... Quando ele tava naquela vila onde o grupo da Ferne e da Frieren encontraram ele tava lá, assim, só carregando a culpa de ter abandonado o vilarejo dele. Ele não tinha esperança, não tinha perspectiva. E o herói Stark, que ele vai virar um herói, ele já basicamente é um herói pra muitos lugares, ele teria morrido ali. Ele teria ficado naquele estado de meio que, sabe, de culpa, aquele ciclo negativo, se achando um fracassado, um derrotado. E aí ele fala que o grupo da Frieren deu um propósito pra ele, né? Agora ele tem um propósito, ele tem alguma coisa pelo qual lutar.
E ele, inclusive, agora tem pessoas que confiam a vida nele. Você vai lembrar que a Frieren, no capítulo passado, estava dormindo onde tinha um monstro porque sabia que o Stark estava lá. Então, assim, isso dá dignidade pra ele. Ele sente que é alguém que depende dele e ter um propósito de vida mudou ele completamente. E tirando também que agora, por onde o Stark passa, ele consegue fazer boas obras. Você pode ver que toda a cidade que o Stark tá, ele melhora a vida das pessoas. Ele ajuda uma pessoa aqui, ele faz um monte de coisa, as crianças adoram ele, todo mundo gosta dele. Ele tá fazendo um trabalho muito parecido com o que o Himmel fazia, né? Deixando a marca dele em cada lugar que ele passa. E repara isso, o Himmel virou o grande herói daquela geração porque onde ele passava, ele ajudava os outros, mais do que qualquer um daquele grupo. E quem é desse grupo que tá ajudando mais do que qualquer outro? O Stark. Então por isso que eu falo também que o Stark, às vezes, é mais próximo do Himmel, mais próximo de um herói desse grupo. Mais do que até a Ferne ou a Frieren. E com essa resposta do Stark, até a Ferne fica um pouco emocionada e abre os braços com aquela cara de vem, eu vou te dar um carinho. E como ela nunca fez isso, o Stark fala assim, o que você tá tramando? Que medo! Aí ela, ai que saco! É tipo, a paciência da Ferne acabou em 5 segundos, né? A primeira coisa que o Stark falou, ela já ficou de mau humor com ele. Mas assim, teve esse momento meio que de descontração pra quebrar o momento sério. E depois, na parte final do capítulo, só mostra o Vírbel se despedindo e falando que ele não conseguiu persuadir o Stark porque ele estava completamente convicto de ir com o grupo da Frieren. Mas ele fala que, inevitavelmente, eles vão se encontrar, porque aonde a guerra está acontecendo é lá perto de End, que é onde a Frieren está indo. Então, inevitavelmente, eles vão ter que ir para lá e vão ter que enfrentar aquela guerra. Talvez contra o novo Rei Demônio? Não sei, e ninguém, exceto o autor, sabe exatamente o que vai acontecer. Mas agora, tem duas coisas que eu preciso ressaltar desse capítulo, porque ele encerra aqui. A primeira é o crescimento do Stark nos 2 últimos capítulos. Tanto aquele, né, que ele salvou a Frieren, lá do cristal de selamento mágico, e esse também. Porque durante todo o período do teste de mago de primeira classe, o Stark foi meio deixado de lado. Ele não é mago, né? Mas agora, nesses últimos 2 capítulos, ele teve um crescimento muito bom. E a segunda coisa interessante a se destacar é o que vai vir no próximo capítulo. Porque no próximo capítulo, que deve vir sexta-feira que vem, é a hora de falar sobre o guerreiro mais poderoso da humanidade. E não é o atual, é o mais poderoso que se conhece, que é o tal Herói do Sul, né? E eu vou falar um pouco sobre esse cara, que é até relativamente interessante, e a importância que ele teve para a criação do grupo do herói e até mesmo para Frieren e pro Himmel formarem o grupo do herói. Então, não perca o próximo vídeo. Para não perder, se inscreva no canal, assine o TV, ative o sininho, desculpa, para não perder os lançamentos. Também dê um like se você gostou desse vídeo para apoiar meu trabalho. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.